Terça-feira, dia 10 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta com novas informações. Vamos falar de tudo um pouco, tem muita notícia para dar, é difícil até para escolher, mas vamos falar do que mais nos causa nojo, para não falar outra coisa. Lembrando que ontem à noite, o presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, se reuniu a portas fechadas com o André Mendonça para discutir o assunto Banco Master. A reunião serviu aí para alinhar informações sobre a investigação do caso e para discutir o material que já foi obtido pela Polícia Federal, além de acompanhar, claro, o desdobramento de um processo que passou, evidentemente, a envolver referências a ministros da Suprema Corte. Por isso, Edson Fachin resolveu conversar com André Mendonça. Mas, segundo a informação de uma jornalista, Carla Araújo, que é inclusive chefe da sucursal da UOL lá em Brasília, interlocutores do ministro Mendonça disseram que ele não pretende recuar em nada e que não vai aceitar pressão nem mesmo do presidente da Corte. Disse ainda que caso a Suprema Corte receba o pedido de investigação direta a Alexandre de Moraes, o próprio ministro Edson Fachin deixará o caso seguir o curso natural das investigações. Será? Vocês acreditam? Então deixa aí a sua resposta nos comentários abaixo. Vamos aguardar porque a coisa está feia. Principalmente porque agora saiu uma informação, no mínimo, escandalosa. Vejam só. Em um país onde milhões de brasileiros fazem malabarismo, para pagar suas contas básicas no final do mês, para ter um mínimo de dignidade perante seus filhos, alguns representantes das mais altas instituições da República parecem viver em uma realidade paralela, tipo Alice no País das Maravilhas. Porque enquanto o cidadão comum discute o preço do arroz, da gasolina, do aluguel, parte da cúpula institucional brasileira estava, em abril de 2024, por exemplo, porque não é o único caso, mas estavam ocupados em um encontro elegante lá em Londres, reunidos todos para degustarem uísques famosos, figuras de peso do establishment nacional. O cenário escolhido não foi qualquer lugar. Tratava-se do exclusivo George Club, um luxuoso bairro de Mayfair, lá em Londres. Num daqueles ambientes onde o silêncio só é quebrado pelos tilintares de taças de cristal e por conversas discretas entre pessoas que, curiosamente, não querem ver seus segredos descobertos. Pois é, quer dizer que o problema, então, eu gosto até de lembrar, o problema era o Jair Bolsonaro, que queria interferir na Polícia Federal, não é mesmo? Então vejam só quem estava reunido. Ali, naquele ambiente, segundo relatos, estavam Alexandre de Moraes, para variar, o banqueiro Daniel Vorcaro, o rei da cocada do momento, o diretor-geral da Polícia Federal, o tal Andrei Rodrigues, o Dias Toffoli, o Hugo Mota, o Paulo Gonet, Ricardo Lewandowski, o Benedito Gonçalves, aquele do famoso Missão Dada, Missão Cumprida, Hugo Mota, e outros. Todos reunidos num ambiente obviamente sórdido. Não estavam ali para discutir o meio ambiente, o campeonato da Premier League, não. Estavam tratando de assuntos de interesse deles, única e exclusivamente. O clima parecia amistoso. Afinal, nada aproxima mais as pessoas do que uma boa degustação de uísque Macallan,
uma bebida que costuma circular em ambientes onde o preço da garrafa gira entre de $1.000 para os envelhecidos por 12 anos até $100.000, uma versão de 72 anos que é conhecida como Genesis Decanter. Obviamente, esses camaradas tomaram o Genesis Decanter, porque são arrogantes, são prepotentes. Não quero garrafinha de $1.000, nós temos dinheiro para gastar. Vamos tomar esse de $100.000, até porque cada um deles, depois, ao final do encontro, que durou apenas 2 horas, que era o prazo de locação do clube, cada um ganhou uma garrafa de uísque desse. Muito bem, até aí, alguém poderia dizer que se tratava apenas de um encontro social entre brasileiros bem abastados lá no exterior, né? O detalhe curioso, conforme relatou o site Poder 360, é que o evento teria custado cerca de $640.000 e contou com o patrocínio do Banco Master, evidentemente, né? Um valor que, convertido aí para a realidade brasileira, poderia pagar muitos salários, financiar muitos projetos públicos ou resolver pequenos dramas cotidianos de quem sustenta a máquina estatal com impostos. Essa situação, inclusive, foi discutida naquela reunião fechada lá no Supremo Tribunal Federal, quando os ministros resolveram tirar a relatoria do Banco Master das mãos do Dias Toffoli. Talvez esse seja um dos bons motivos pelo qual Dias Toffoli foi afastado. O contraste com a retórica pública é quase, digamos assim, poética, né? Porque enquanto discursos oficiais falam em responsabilidade, austeridade e compromisso com a República, certos encontros revelam um lado bem mais mundano do poder, que é aquele em que ministros, banqueiros e autoridades compartilham de verdadeiras orgias com o dinheiro dos pagadores de impostos, onde, nas mesas elegantes de bares, de clubs, né? É bonito falar clubs, né? Ou seja, é uma corrupção porca, tudo com dinheiro público. É patrocinado pelo Banco Master. Não importa, acaba indo diretamente no bolso dos clientes que pagam altas taxas em seus empréstimos, altas taxas de juros em cartões de créditos, taxas para fazer uma transferência bancária. Ou seja, não são eles quem pagam. Essa é a realidade. Agora, até mudando um pouco de assunto, dizem aí que nos corredores de Brasília tem um episódio que provocou muitos risos e canto de boca. Sabe aqueles risinhos safados? Né? O cara olha um pro outro ali com um canto de olho, daquele sorrisinho, louco para cair na gargalhada, mas não pode. Inclusive de aliados do próprio presidente Inácio. Pois é, a notícia de que ele cancelou sua viagem ao Chile para participar da posse do presidente José Antônio Cast, que acabou ficando conhecido como o Bolsonaro chileno, né? Essa desistência do Inácio acabou ganhando um tempero especial quando fontes diplomáticas começaram a soprar aos jornalistas o real motivo do cancelamento: o receio de se encontrar no mesmo ambiente que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que também estará lá. Detalhe: numa jogada de mestre, então, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro aproveitou a covardia do atual mandatário para dizer à emissora CNN que ele, Flávio, será o representante do Brasil na posse do presidente Cast. Isto foi uma tacada de mestre. Ou seja, quem vai representar o Brasil é o Inácio? Não, é Flávio Bolsonaro. Mas como sempre acontece nessas horas, tudo foi tratado como aquela elegância, né? Uma elegância
de quem se veste nas lojas Ducal, por exemplo, né? E os mais antigos, como eu, vão se lembrar das lojas Ducal. Horas. Aquela elegância de quem tenta se transformar perante uma situação inconveniente, né? Um recuo, com desculpa de agenda administrativa. Eu não vou porque houve um problema de agenda administrativa. Mas que mané agenda? O Inácio não tem agenda. Tudo que ele faz, ele decide de manhã, na hora que levanta, antes de escovar os dentes. Se é que escova, né? Não sei. Não tem nada de agenda. Ele ia, já tinha dito que ia, mas ficou sabendo que o Eduardo, principalmente, e o Flávio, que é mais calmo, mais polido, vão estar presentes. Então falou, epa, o presidente é de direita, os filhos do Bolsonaro estarão lá, eu não vou lá para levar cacetada. Mas, fato é que o Brasil seria, então, será representada pelo chanceler pau-mandado Mauro Vieira. Pau-mandado porque quem manda na chancelaria brasileira é o Celso Amorim, de fato, né? Mas ele estará lá. E aqueles que rodeiam o Inácio no dia a dia disseram que aquilo seria apenas uma questão diplomática, né? Mandaram ali o chanceler para representar o Brasil diante de uma questão burocrática que impediu ou que impedirá a ida do Inácio até o Chile. Na verdade, é por conta de uma covardia do Inácio, né? Porque bastou a poeira baixar um pouco para que a versão paralela de problema de agenda começasse a circular com mais força. Segundo relatos que percorrem os bastidores diplomáticos, o cancelamento teria sido uma maneira discreta de evitar um encontro muito desconfortável. Imagine vocês, no ambiente, todos ali presentes, o Flávio, o Eduardo e o Inácio. Imagine que ambiente agradável, né? Sorrisos afáveis, apertos de mão, abraços. Talvez o Inácio dizendo, mande um abraço para o seu pai, seria isso? Claro que não, né? Afinal, o palco chileno poderia acabar se transformando numa cena constrangedora de um lado, né? Onde o Inácio tentaria sustentar sua narrativa de estadista global, e do outro lado, 2 parlamentares da família Bolsonaro, que ele, Inácio, né, vive atacando com mentiras. E é aí, justamente, que mora a ironia da situação, porque durante décadas, o Inácio construiu aquela imagem política de um líder que não foge de debate, que enfrenta qualquer adversário, em qualquer lugar, de peito aberto, né? Como se fosse o grande representante do povo diante das elites. Ele que se coloca como um verdadeiro garanhão, né? Que vai viver até os 128 anos. Foi o que ele disse, 120 anos. Errei por 8. Mas é um covarde, para falar a verdade, porque curiosamente, quando o cenário deixa de ser aquele palanque para falar a militantes, os domésticos, né? Quando isso passa a ser um evento internacional, onde os adversários também podem circular, a disposição para encontros como este parece diminuir de forma surpreendente. Nos bastidores políticos, o episódio virou motivo de comentários carregados de sarcasmo. Há quem diga que a velha retórica do enfrentamento com a família Bolsonaro principalmente, continua firme. Desde que nós possamos observar que esse ambiente não é um ambiente que favorece a ele, porque não é ele que organiza, não é a sua cúpula que organiza, né? Não são seus parceiros que organizam, muito pelo contrário, é um ambiente programado e preparado pela cúpula do Chile. Então ele será um visitante naquele ambiente, só que não é aquele visitante que é recebido por aplausos, todo mundo levanta e aplaude, não. Muito pelo contrário.
porque a grande maioria dos que estarão por lá são pessoas do círculo de direita, porque o Antônio Cast é de direita. Então o Inácio vai ser mais um, e mais um num ambiente que não favorece a ele. Então vem com a desculpa e problema de agenda. Muitos estão ironizando, dizendo que talvez a diplomacia brasileira tenha inaugurado um novo conceito: a política externa preventiva, na qual se evita qualquer viagem que possa gerar encontros politicamente desconfortáveis. Fato é que no evento internacional, onde representantes de diversos países estão ali presentes, diplomatas conversando, fotógrafos, todos registrando o momento, e a cadeira que poderia ser ocupada pelo presidente brasileiro fica preenchida por um chanceler nanico como Mauro Vieira. Enquanto nos corredores da política circula a pergunta que ninguém diz oficialmente, mas que todo mundo parece ter entendido: será que foi mesmo apenas um ajuste de agenda? Não precisam nem me responder, porque eu sei a resposta. Agora, enquanto isto, a política brasileira tem cenas que parecem saídas de uma comédia involuntária. De um lado, o presidente Inácio, mantendo o tom clássico de discurso inflamado sobre soberania nacional, independência do Brasil, além de resistência heróica a qualquer tentativa de interferência externa. E do outro lado, nos bastidores de Brasília, o clima parece bem menos épico e muito mais cauteloso, especialmente quando o interlocutor do outro lado é exatamente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Oficialmente, a narrativa é de altivez diplomática do Inácio, com aquele velho papo de que o Brasil não aceitará pressões externas e que qualquer debate sobre segurança ou crime organizado precisa respeitar a soberania nacional. Esse discurso, claro, soa muito bonito em coletivos de imprensa, pronunciamentos para militantes de 2 neurônios, quando muito. O problema é que enquanto a retórica sobe de tom, as reportagens que circulam em Brasília indicam que dentro do próprio governo as fraldas estão cheias. Tenho certeza disso. Nos bastidores da possível reunião entre o Inácio e Donald Trump, que ainda não foi marcada, não tem data definida porque o Inácio está com medo, um tema passou a rondar as conversas diplomáticas: o crescimento e a influência internacional das facções brasileiras, o PCC e o CV, que já operam em conexões com o tráfico internacional de drogas, armas e lavagem de dinheiro, está pegando duro, porque Donald Trump quer caçar esse pessoal. O pior é que o Palácio do Planalto sabe que nos Estados Unidos existe um instrumento jurídico muito poderoso, que é a possibilidade de classificar determinadas organizações como grupos do terror internacional. Quando isso acontece, o impacto é gigantesco, porque bancos passam a bloquear operações dessa turma. Ativos podem ser congelados em qualquer lugar do mundo, e indivíduos ligados à organização criminosa ficam sujeitos a sanções severas, tudo dentro das leis de segurança nacional e sanções financeiras. Ou seja, o que para o governo brasileiro é tratado como um problema interno de segurança pública, para Washington pode ser enquadrado como uma ameaça internacional. Então fica aquela situação: como enfrentar os Estados Unidos numa condição dessa, onde o Inácio não tem como desmentir uma realidade, que sim, o CV e o PCC dominam o território brasileiro com ações criminosas, sem contar que no Brasil são mais de 50 grupos criminosos espalhados por esse Brasilzão, né? Donald Trump sabe disso e pode sim usar a Lei de Segurança Nacional para impor essas sanções contra o governo brasileiro. E o Inácio não quer ir a Washington tão cedo. Ele queria ir
há cerca de uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando o ambiente favorecia, quando o Donald Trump estava dizendo que achava o Inácio um cara legal. Mas depois veio o quê? A prisão do Maduro. Depois veio o Irã. E agora o governo americano querendo classificar esses grupos criminosos como grupos do terror. Com que cara o Lula, o Inácio, meu Deus, o Inácio vai sentar na frente de Donald Trump. Não tem ambiente. Não tem. Então é como eu disse no dia de ontem, ou de anteontem, nós temos que aproveitar esse momento, porque é um momento oportuno para a oposição fritar de vez o atual governo. Porque o atual governo está atolado em dívidas, com a economia do Brasil estraçalhada, envolvidos em uma série de escândalos de corrupção, e aquele que está defendendo o executivo desde o início desse governo, o STF, também está atolado em corrupção, que agora está vindo a público. Então, o que esperar disso tudo? Somente um desastre estrondoso. E não vai demorar muito para que nós saibamos o tamanho da encrenca. Só sei o seguinte: as vítimas serão todos nós. Eles, de um jeito ou de outro, vão acabar saindo livres. Ou não, quem sabe? Vai que o André Mendonça realmente bata o pé e diga: acabou agora, é comigo e não vou voltar atrás. A situação é assim, assim, assado. Ponto. Quem é que sabe? Temos que esperar, infelizmente. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixa aí os likes. Se inscrevam no canal. Chamem seus amigos e dê uma força para que eles se inscrevam também no canal. Passe o link do vídeo adiante. Vamos torcer para que o Terra Brasilis News vá adiante, né? E desejo que vocês tenham aí um excelente final de noite nessa terça-feira. Espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.